Olá, alunos do quarto ano, Prática Jurídica 1. Vamos solucionar o problema que vocês fizeram, aquela atividade que foi passada na semana passada, para que vocês entregassem nesta semana. E dentro da nossa dinâmica de aula, sempre a gente passa para vocês uma atividade para vocês poderem ir desenvolvendo o raciocínio próprio e depois a gente resolve ela em conjunto. Bom, o nosso problema diz no caso do Marcelo, ele é um engenheiro que mora no Rio de Janeiro, esqueci, ele é engenheiro, que é domiciliado no Rio de Janeiro, não precisa estar aqui a profissão dele, ele é engenheiro. E ele efetuou a compra de um ar-condicionado da empresa GSA, cuja sede da empresa é em São Paulo. Isso foi no dia 15 de 1 de 2013. A primeira coisa que nós temos que já verificar aqui, que tipo de relação existe entre Marcelo e a GSA. E aqui sim, nós temos perfeitamente configurado uma relação de consumo, já que Marcelo comprou um ar-condicionado para uso próprio, então ele é perfeitamente um consumidor, e a empresa GSA, que é a fabricante, ela é uma fornecedora. Então, nós temos aqui que essa relação de consumo vai estar sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Houve a instalação do aparelho e desde a instalação ele teve problemas. E aí, a partir do momento que aparece um vício, nós precisamos dar uma estudada no que diz e o que relata o nosso Código de Defesa do Consumidor. E aí nós vamos verificar que as possibilidades estão lá no artigo 18 do CDC. Muito bem. Aí, dia 25 do 1, então, 10 dias depois, aí dentro de um prazo razoável, houve a prestação de serviço de assistência técnica, como está previsto lá no artigo 18, perfeitamente. Só que o aparelho continua dando problema. Embora tenha sido trocado o termostato, tudo o aparelho continua a dar problema. E aí, passam-se 30 dias e o Marcelo pede a troca. O Marcelo pode pedir a troca? Pode. Onde que está? Está lá no artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, deixa eu só confirmar se tem um inciso, salvo engano, o inciso 1 aqui. Não, tá certo, prazo de 30 dias e o Marcelo vai fazer o seu pedido. Perfeitamente. Muito bem. Acontece que a empresa se recusa a fazer a troca do aparelho e diz que quer mandar assistência técnica. Só que ela já não tem mais essa possibilidade em razão do que prevê o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E ainda mais, ela vai mandar assistência técnica dali 15 dias. Então, quer dizer, já tinham se passado os 30 dias previstos no artigo 18 e ela ainda quer mais 15 dias, sendo que estamos em pleno verão. O problema diz que o Marcelo comprou esse aparelho de ar-condicionado justamente porque o calor está muito alto e o problema diz que essa troca deve ser urgente. E aí, quando a gente fala de troca urgente, nós temos que pensar sempre em tutela antecipada. E aí nós vamos verificar lá no artigo 300 do Código de Processo Civil que nós vamos falar da tutela de urgência. Muito bem. Resolvido o nosso problema, nós vamos agora para a solução das questões. O Matheus vai nos ajudar, posicionar melhor aqui. Depois, nós vamos bater uma foto disso e vocês vão ter esse material mais, uma visualização melhor. Muito bem. Tese. O que é que eu quero? Sempre pensando. Tese. O que é possível? O que é possível? Juridicamente possível tem uma série de coisas. Lá o artigo 18, dos parágrafos 1º, 2º, 3º e mais os incisos e tudo mais, te dá as possibilidades. Mas o que a OAB quer? Então vamos lá. Inconformado, Marcelo procura para que, na qualidade de advogado, proponha a medida judicial adequada para a troca do aparelho, abordando todos os aspectos de direito. Então o que o Marcelo quer? Qual é a tese? Troca do aparelho. Ele não quer indenização, ele não quer
nova assistência, ele não quer nada, ele quer que troque o aparelho. Agora, para trocar o aparelho, o que mais eu preciso? Eu preciso fazer o pedido de inversão do ônus da prova. Que isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor e é fundamental, a inversão do ônus da prova, e o pedido da tutela de urgência. Muito bem, essas são as nossas teses. Ótimo. Pode até se pensar, se querer aí, perdas e danos, alguma coisa do tipo, mas basicamente são esses os nossos pedidos que nós temos a serem formulados. Muito bem. Fundamento jurídico, a gente já sabe que eu não posso postular absolutamente nada em juízo que não tenha um fundamento jurídico que venha embasar o meu pedido. Ótimo. A pedido da troca do aparelho está lá no artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Depois nós vamos falar da inversão do ônus da prova. Está lá no artigo 6º. Deixa eu só confirmar aqui. A inversão do ônus da prova, inciso 8º. Inciso 8º também do CDC. E a tutela de urgência, como a gente já viu aqui, no artigo 300 do Código de Processo Civil. Muito bem. Eu posso tanto usar esse artigo, como posso, já que eu estou na égide do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 84, vamos pôr ele aqui, o artigo 84, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, para que a gente possa fazer o requerimento da tutela de urgência. Muito bem. Competência. Quem eu for o competente? Aí tem um detalhe que a gente tem que ver que é importante. Se eu estou pelo Código de Defesa do Consumidor, eu preciso verificar se o Código de Defesa do Consumidor traz questões processuais. Aí nós vamos ver lá, salvo engano, a partir do artigo 81, alguma coisa assim, nós temos lá que as questões processuais relativas ao Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos no artigo 101, parágrafo, salvo engano, é parágrafo 1º, nós temos a competência, inciso 1, não é parágrafo 1º, é inciso 1, artigo 101, inciso 1, esse é o... Então, o fundamento jurídico é artigo 101, inciso 1 do CDC. E aonde? Rio de Janeiro ou São Paulo? E aí eu posso escolher, porque o inciso 1 do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor me dá essa possibilidade. O autor poderá propor no domicílio do autor, em ação poderá. Então, onde vai ser mais benéfico para o autor? Ele mora em São Paulo, então São Paulo. Eu tenho que escolher, ou é São Paulo ou é Rio de Janeiro. Como pode ser ou São Paulo ou Rio de Janeiro, eu preciso escolher qual é que eu vou... para onde eu vou endereçar. Muito bem. E a ação? Essa ação tem nome. Porque se nós estamos querendo que a empresa troque o aparelho, nós estamos impondo à empresa uma obrigação. Então, nós temos a nossa ação tem nome e é uma obrigação de fazer um LADACOM tutela de urgência. Ok? Então essa é a solução do nosso problema. Depois na semana nós vamos postar um outro exercício para que a gente possa, quando voltarmos às aulas, se Deus quiser, estarmos resolvendo em classe. Um abraço a todos.